Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou Babá Elessiri, Awodele Shomiopeki Zarcel, sacerdote do templo, e eu estou aqui hoje para bater um papo bem legal com vocês que acompanham os nossos vídeos a respeito de um assunto que é dúvida de muitos aqueles que chegam até a religião tradicional Yorubá, que é a questão da importância e como a pessoa tem que ter o cuidado com o orixá dela, né? E aqui eu me refiro. Normalmente a pessoa chega num templo hoje da religião tradicional Yorubá no Brasil e normalmente ela é iniciada no Ifá. Vamos colocar isso como uma referência, embora não são todos os casos. E aí a pessoa é iniciada no Ifá, passa pelo processo de iniciação chamado Itefá, e ali sai o Odu dela, e dentro desse Odu sai a recomendação para que ela cultue alguns orixás. E aí essa pessoa, suponhamos que ela vai lá, fez a iniciação do Ifá e depois ela é iniciada em Exu e depois ela recebe o assentamento de alguns outros orixás. E ela leva isso para casa. Bom, isso ela levou para casa. Agora ela vai fazer o quê? Né? É a pergunta que a gente tem que se fazer. E aí isso gera um conflito, porque no Brasil muitas pessoas têm a ideia de que fazer ossé é limpar o orixá, o assentamento ou o ambiente no qual esteja esse orixá, sendo que na realidade não é bem assim que funciona dentro da religião tradicional Yorubá. Quando a pessoa vai fazer o ossé do orixá dela, isso é um ritual. Não é apenas limpar o orixá. Na realidade, dentro da visão Yorubá, você tem que zelar sim pelo assentamento, o local que ele fica, mas o ideal é que você tenha um cuidado frequente com esse assentamento na questão ritualística. Fazer ossé consiste em cerimônia de orações e oferecimento de alguns elementos sagrados, como água, gin, obi, orobô, algumas comidas e, dependendo do caso, algumas oferendas que envolvam o uso de edé, se a pessoa tiver o conhecimento para realizar. Dito isso, então, é compreensível que existiu no Brasil uma confusão em relação a isso. Tá? Dessa forma, o cuidado que a pessoa tem que ter ela tem que se preocupar quais são os dias adequados para que eu cuide do meu orixá. Dentro da religião tradicional Yorubá, existe um calendário milenar, que é o que nós chamamos de Aum Ojo Ossé, que são os dias dos orixás. Né? Dentro da religião tradicional Yorubá, cada orixá tem um dia que ele é cultuado pelos seus devotos e sacerdotes. Como, por exemplo, essa semana começa com o dia de Obatalá, chamado Ossé Obatalá, no qual Obatalá é cultuado com alguns outros orixás. O dia seguinte é o Ossé Ifá, que é o dia que o Umilá é cultuado e alguns outros orixás. O dia seguinte é o que nós chamamos de Ossé Aú ou Ossé Ifá, que é o dia no qual o Umilá Ifá é cultuado e alguns outros orixás. Depois, Ossé Ogum, que é o dia que Ogum é cultuado e alguns outros orixás, Ossé de Akutá, dia que Xangô é cultuado e alguns outros orixás, e depois se repete o Ossé Obatalá. Dessa forma, é importante que a pessoa iniciada tenha acesso a esse calendário para que ela possa cuidar do orixá dela num dia em que outros tantos membros da mesma tradição religiosa que ela faz parte também estejam em cerimônia. Isso cria uma egrégora muito forte, uma egrégora muito poderosa. Além disso, é importante que a pessoa saiba o zeuó daquele orixá, o que ela pode, o que ela não pode oferecer, a forma adequada de se oferecer. Isso tudo é muito importante para que a pessoa possa ter um cuidado. Eu costumo usar como exemplo a seguinte situação. Você compra um carro zero hoje na concessionária. Se depois de um ano você não tiver feito revisão, não tiver tido zelo e cuidado por aquele carro, ele vai estar num estado muito deteriorado, pior do que talvez um carro que uma outra pessoa comprou há 10 anos atrás, mas que nesses 10 anos cuidou bastante. Então é extremamente importante que a pessoa tenha essa preocupação, esse zelo pelo orixá dela. Muitos vão dizer, mas eu fui iniciado num lugar tal, e meu sacerdote não me ensinou, porque não teve ninguém que pudesse me orientar. É importante que cada pessoa compreenda o seguinte, existem sacerdotes e sacerdotes, assim como existem devotos e devotos. O devoto de orixá ele precisa compreender que o conhecimento é uma arma e uma ferramenta muito importante e que ele deve ser adquirido com humildade, com seriedade, com dedicação e com responsabilidade. Hoje o que infelizmente acontece na religião dos orixás é justamente a questão das pessoas quererem facilidades, quererem aprender as questões que envolvem a liturgia do culto com apostilas, com cursos à distância, cursos online, enfim.
de uma forma que até traz informação, mas não traz o que é mais importante, o axé. Dentro da filosofia dos orixás, da religião tradicional urubá, o que possibilita uma pessoa absorver o axé é ela testemunhar um ritual, não apenas ela ter a informação de como aquele ritual é feito. Isso é um fato. Então, por isso eu sugiro às pessoas que pensam exatamente isso, que elas procurem se dedicar mais. Se mesmo se dedicando, se empenhando, o sacerdote não continuar ensinando, senta com ele, conversa, vê o que pode ser feito para que você possa ampliar os seus conhecimentos. É extremamente importante que haja esse diálogo de uma forma honesta de ambos os lados, para que todos possam ficar satisfeitos. Além disso, gente, existe uma questão que é muito importante eu abordar aqui nesse vídeo, porque isso tem sido uma questão muito frequente dentro do templo que eu dirijo. Que é qual? A questão da quantidade de iniciações ou assentamentos que uma pessoa tem que ter. Bom, eu vou repetir o que eu falei já algumas vezes aqui no nosso canal. Quando a pessoa é iniciada, principalmente no Ifá, sai o Odu Ifá dela e a ela é recomendado cuidar de alguns orixás. Normalmente, um Odu, ele pode recomendar a pessoa cuidar de 2, 3, 4, 5, dependendo do caso, 10, 11, até 12 orixás, de acordo com as necessidades energéticas dela. Que ela se limite a isso. Que ela não fique querendo trazer para a vida dela energias que não estão relacionadas à sua predestinação por uma questão de modismo. Existe uma situação no Brasil que me preocupa muito, que é qual? Um sacerdote, seja lá qual for, divulga um curso de AD na internet, ou uma apostila. Aí todo mundo que faz esse curso ou compra essa apostila tem a certeza de que se ela tiver um assentamento de AD, ela vai prosperar, ela vai enriquecer. Isso é uma ilusão. E aí todo mundo vai sair querendo fazer esse assentamento de AD. E aí a pessoa vai fazer o assentamento de AD e depois ela vai ver que a vida dela vai continuar na mesma. Por quê? Porque a AD é a deusa assim do progresso e da prosperidade. Mas ela traz progresso e prosperidade principalmente para quem tem a necessidade de cuidar dessa divindade para ter progresso e prosperidade. Se você tem que cuidar de Egbeorum, que é o seu grupo espiritual, para ter estabilidade financeira, e você não cuidar, você pode fazer 10 assentamentos de AD e cuidar muito de AD. Se você não estiver cuidando da energia que você precisa cuidar para sua vida financeira estabilizar, AD não vai resolver o seu problema. Se você precisa cuidar de Exu e não cuidar de Exu e ficar cuidando de AD, ela não vai te fazer próspero. Então é importante que as pessoas compreendam essa questão. A gente não pode determinar, AD é o orixá do dinheiro, Ogum é o orixá do trabalho, então eu vou cuidar de cada orixá de acordo com a minha necessidade. Não, para isso existe o oráculo, para justamente me orientar e me direcionar qual é o orixá que vai me auxiliar a resolver aquela questão que está afligindo a minha vida. E dessa forma eu não vou ficar trazendo para a minha vida uma série de energias que eu não vou conseguir cuidar de forma adequada e que também não vão me auxiliar naquilo que eu preciso. E aí eu digo a respeito dessa questão. Você que é devoto de orixá, que não tem um templo, uma casa de orixá, enfim, que apenas se cuida com a finalidade de desenvolver a sua espiritualidade, não entre nessa onda de fazer vários assentamentos apenas para poder mostrar que você tem ou apenas porque alguém disse que você precisa. Também não entre na ideia de ser submetido a várias iniciações em vários orixás que muitas vezes não estão relacionados com a sua essência, com o seu Ori e Eledá, que é a sua mente, a sua caminhada na Terra, a sua predestinação. Isso não é positivo. Infelizmente, algumas vezes chega no meu templo pessoas que foram iniciadas em vários orixás ou que fizeram vários assentamentos e que na realidade estão ali totalmente desamparadas, porque não sabem como cultuar essas energias, não sabem fazer a manutenção e muitas vezes são energias que não estão relacionadas à predestinação da pessoa aqui na Terra, a caminhada dela aqui no Aie. E isso acaba sendo negativo. Desse modo eu sugiro que você que está me assistindo tenha atenção e cuidado em relação a isso. Siga aquilo que o oráculo determina e que você sente que realmente está relacionado à sua predestinação. E outra coisa que é importante dizer é: quando nós consultamos um oráculo, seja ele os 16 búzios, ou o Iquim, ou a Peleifá, a consulta de momento sempre nos vai recomendar fazer algum ritual com a finalidade de nos auxiliar naquele momento. Dessa forma, é inviável que uma pessoa consulte e cada vez que ela consulta, ela tenha que fazer uma iniciação diferente. E isso não está relacionado ao que Fá nos ensina.
Quando a pessoa é submetida ao processo de iniciação no Ifá, o que o Odu dela traz é para a vida toda. Agora, quando a pessoa passa por uma consulta momentânea, o que o Odu traz é para aquele momento. Desse modo, é importante dizer, se uma pessoa consultou e sai que ela tem a necessidade de fazer uma oferenda para Ogum, não significa que ela tenha necessidade de ser iniciada no culto de Ogum ou de receber o assentamento de Ogum para cultuar ele. Muitas vezes significa o quê? Que naquele momento ela tem que fazer a oferenda para o orixá Ogum para que esse orixá possa auxiliá-la. Se as pessoas tiverem atenção com isso, consequentemente elas vão cuidar melhores dos orixás, vão diminuir as suas responsabilidades, porque assim vão ter que cuidar de menos energia, vão cuidar daquelas energias que de fato vão auxiliar ela na sua caminhada espiritual aqui na Terra e que vão de fato ajudá-la a ter resultados, e dessa forma a pessoa não vai ter a preocupação de ter uma série de iniciações ou assentamentos parados na sua casa, sem uma manipulação, sem um cuidado, sem um zelo, e que isso acaba infelizmente se tornando prejudicial, porque se você ficar com 10 carros na sua casa e não cuidar de nenhum, não fizer a manutenção, não abastecer, não tiver zelo, quando você precisar usar um deles, vai estar com o pneu murcho, vai estar com o motor quebrado, enfim, não vai estar funcionando. Por isso, ficar com o assentamento parado em casa, ainda mais vários, sem ter um cuidado efetivo, realmente é algo perigoso, e eu precisava ter a responsabilidade e o compromisso com aqueles que acompanham o nosso trabalho de esclarecer a respeito desse assunto. Dito isso, se vocês desejam conhecer o nosso trabalho pessoalmente, podem mandar mensagem via WhatsApp para o número 11 950 73 9466, 11 950 73 9466. Nesse WhatsApp vocês podem mandar mensagem, sempre mandem via WhatsApp, porque aí o pessoal, assim que eles visualizam, eles retornam, para que vocês possam se informar como é possível conhecer o nosso trabalho pessoalmente. Por hoje é isso. Obrigado pelos olhos e ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço, Iriô. Tchau, tchau.